Fala, seus mal acabados. Hoje vamos reagir aos Gigantes Escondidos do canal Inteligentista. Já deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja, curte o vídeo e se inscreva no canal. E bora! Todos nós já vimos algo sobre gigantes, seja em filmes ou na mitologia de diferentes culturas. Sim, na Bíblia. Geralmente pensamos que histórias antigas são pura ficção e que os contos mitológicos não têm base real. Existem diversos relatos antigos sobre seres de tamanho enorme que caminhavam pela terra e dominavam o mundo. A Bíblia, a mitologia grega, as lendas dos povos nativos e os diários de conquistadores falam de gigantes dominando a terra. A primeira menção de gigantes na Bíblia está em Gênesis 6. Havia naqueles dias gigantes na terra. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Caramba! Em algumas traduções do Antigo Testamento, esses gigantes são conhecidos como Nefilim. Essa palavra também foi traduzida como os caídos. Na Grécia, eles foram chamados de titãs. Esses seres são mencionados várias vezes na Bíblia. Por exemplo, o mesmo termo Nefilim é usado para se referir a gigantes que viviam em Canaã. Segundo a Bíblia, os gigantes de Canaã foram expulsos pelos israelitas. Esses gigantes, então, conquistaram outras terras e formaram nações poderosas. Mais um exemplo de gigantes mencionados na Bíblia é Golias, o campeão do exército filisteu. Exatamente. Ele mesmo. Golias foi derrotado em uma famosa batalha contra o futuro rei de Israel, Davi. Nos textos da 12ª dinastia do Egito, eles mencionam os gigantes de Anakim, uma tribo de nômades gigantes que habitavam a parte sul da Palestina. O historiador Flávio Joséfo, narrando sobre a conquista de Canaã, escreveu sobre o povo de Judá na frente dos gigantes de Hebrom, dizendo: por essa razão, eles, os israelitas, removeram seu acampamento para Hebrom. E quando o tomaram, mataram todos os habitantes. Havia até então a raça de gigantes, que tinham corpos tão grandes e semblantes tão completamente diferentes dos outros homens, que eles foram surpreendentes para a visão. Caramba. E terríveis para a audição. Os ossos desses homens ainda são mostrados até hoje. Joséfo também escreveu sobre Eleazar, um judeu que tinha mais de 3 metros de altura e era um dos reféns que o rei da Pérsia enviou para o imperador romano Tibério César, em troca de paz. 3 metros de altura. Dario, filho de Artabano, foi enviado refém a Roma. Ele levou consigo vários presentes e um homem de 7 cúbitos de altura, um judeu chamado Eleazar, que foi chamado de gigante. O escritor romano Plínio o Velho escreveu que durante o reinado de Cláudio César, um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Gabaras, foi levado da Arábia para Roma. O homem mais alto que foi visto em nossos tempos foi um homem chamado Gabaras, e que foi trazido da Arábia pelo imperador Cláudio. A sua altura era de 9 pés e tantos centímetros. No livro de Harold Wilkins, Mistérios da Antiga América do Sul, ele narra contos peruanos de uma época remota.
Quando uma raça de gigantes chegou do Oceano Pacífico de barco e invadiu as terras baixas do Peru, eles forçaram os incas a recuarem para suas fortalezas nas montanhas dos Andes. Os incas disseram que alguns dos gigantes eram tão grandes que o comprimento do joelho deles era equivalente à altura de um homem. Caramba! Chegava no joelho. As histórias de Sitecá dos índios Paiutes falam sobre homens e mulheres ruivos com pele clara de até 3,5 metros de altura que viviam naquela região. De acordo com essas histórias, esses gigantes gostavam de comer a carne dos nativos locais. Caramba, As velho. histórias dizem que os índios Paiutes emboscaram os gigantes e mataram todos eles. Muitos dos primeiros exploradores também mencionam gigantes em suas jornadas. Por exemplo, o caso dos gigantes da Patagônia, relatado por Fernando de Magalhães, o primeiro europeu a navegar na costa da Patagônia em 1520. O cronista Antônio Pigafetta acompanhou Magalhães na viagem. Ele escreveu sobre os gigantes. Um dia, quando ninguém esperava, vimos um gigante sem roupas à beira-mar. Ele dançou, pulou e cantou, espalhando areia e poeira sobre a cabeça. Era tão alto que não passávamos de sua cintura. Caramba. Um século depois, em 1628, o sobrinho de Sir Francis Drake escreveu sobre a circunnavegação de seu tio no livro O Mundo Abrangente. Nesse livro, ele menciona os lendários gigantes da Patagônia. Alguns mapas se referem a esses gigantes por desenhos. Esse é o mapa do cartógrafo Urbano Monte, de 1587. Na região da Patagônia, foi desenhado pessoas gigantes. Quando o explorador espanhol Hernando de Soto chegou ao território dos Apalaches em 1539, ele registrou o encontro com um índio gigante e o descreveu como um homem de proporções monstruosas. Francisco Vasques de Coronado liderou uma equipe para procurar as lendárias 7 cidades de Cíbola, que conhecemos hoje como Eldorado. Pedro de Castanheda, um dos membros da equipe de Vasques, escreveu em 1560 uma crônica da expedição e menciona encontros com índios gigantes. Numa parte do texto, ele diz que seu povo queria carregar uma madeira para fazer fogo. A madeira era tão pesada que 6 homens juntos não conseguiam carregá-la. Até que um dos gigantes chegou e levantou a madeira facilmente. O Frei Diego Durán foi um missionário espanhol que viajou para o México em 1542. Ele viveu por 32 anos com índios nativos do México e se tornou um especialista da cultura azteca. No seu livro, A História do México, ele afirma ter visto gigantes. Não se pode negar que houve gigantes nesse país. Posso confirmar isso como testemunha ocular, pois conheci Rapaz, hoje em dia tem gente de 2 metros, monstruosa mais de 2 aqui. metros. Pra ter antigamente de 3 metros, não duvido não. Até maiores. Em outra parte do livro, Durán escreve:
Esse Esses aí mesmo, ele tinha quase gigantes uns 2 tinham metros, 2 metros costumes e pouco. abomináveis e comiam carne crua de caça. Enormes ossos dos gigantes foram encontrados que eu mesmo vi desenterrados ao pé de penhascos. Esses gigantes se arremessaram dos precipícios enquanto fugiam dos índios chorotegas e foram mortos. Em seu livro História Natural e Moral das Índias, de 1590, o historiador José de Acosta também conta uma história parecida com a de Duran. Quando eu estava no México, eles encontraram um daqueles gigantes enterrados em uma de nossas fazendas, de quem eles trouxeram um dente para ser visto que era tão grande quanto a mão de um homem. Caramba! Clemente, bispo de Roma, em 96 d.C., escreve: Na 9ª geração nascem os gigantes, assim chamados de antigos, não de patas de dragão como as fábulas dos gregos relatam, mas homens de imensos corpos, cujos ossos de enorme tamanho ainda são mostrados em alguns lugares para confirmação. Gigantes na história humana existem desde os tempos bíblicos. Sim. Naquele tempo veio Josué e extirpou os gigantes anaquins das montanhas de Hebrom, de Debi, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Depois disso, aconteceu que a guerra surgiu em Gezer contra os filisteus. Sim. Naquela época, Sibecai, de Hussate, matou Sipai, um dos descendentes dos Refaíns, gigantes, e os filisteus foram subjugados. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente dos gigantes. Estes eram descendentes dos gigantes em Gate, que caíram pela mão de Davi e seus servos. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos gigantes Refaíns. A sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Caramba! Ele foi um dos últimos Refaíns sobreviventes, pois Moisés tinha atacado e expulsado aqueles gigantes e tomado as suas terras. Os gigantes de Anak, destruído pelas legiões de Josué, os Anaquim, os Giborim, os Gibeonitas, Golias, os gigantes de Jericó, o rei gigante de Bazã, gigantes de Gate, os Refaítas, o rei Seom gigante dos amorreus, são alguns dos muitos gigantes relatados pela Bíblia. De acordo com fontes antigas, Athanasius Kircher, um padre jesuíta alemão, fez esse desenho sobre gigantes antediluvianos, publicado em seu livro Underworld. Ele afirmou que um enorme esqueleto entre 90 e 120 metros de altura havia sido descoberto em uma caverna siciliana no século XIV. Possível? 120 metros de altura? Aqui, ele mostra a escala desse gigante em comparação com um humano normal. É muito alto, irmão. O imperador romano Maximino o Trácio era um homem de enorme tamanho que tinha 2,60 metros de altura. Hoje em dia, no máximo, é 2 e pouco. Em
Em seu livro, Giants, Roy Norville relata que os ossos de um homem de quase 7 metros de altura foram recuperados de um túmulo perto de Valência, Espanha. Mano. Em todos os continentes, são incontáveis os relatos de exploradores antigos sobre gigantes. É só ver o Egito aí, ó. Exatamente. Tudo mostra como fossem homens gigantes. Olha lá. Mas, supostamente, os arqueólogos e pesquisadores nunca descobriram sequer um osso desses gigantes. Caramba. Será mesmo? Aqui está a foto de uma múmia gigante de cerca de 2,70 metros, encontrada na Califórnia. Esse achado foi publicado em um jornal em 1895. Caramba! Um recorte de jornal de 1926 em Nayarit, México, diz: o capitão Delvada descobriu os ossos de uma raça de gigantes com mais de 3 metros de altura. Nossa! Eles tinham uma fileira dupla de dentes, 6 dedos nas mãos e 6 dedos nos pés. Caramba! Foram anunciados em jornais descobertas de ossos humanos muito maiores do que das pessoas de hoje. Mas nos disseram, oficialmente, que os gigantes não existem, eles nunca existiram, e que tudo não passa de fanatismo religioso. Aí a prova, uma das... Olha o tanto foi achado. A existência dos gigantes permanecerá um mistério. Existem coisas do passado que foram escondidas. Vídeo top, hein? Tá maluco? Aí é brabo demais. Gigantes esquecidos. Rapaz, eu acredito que tenha, viu? Até hoje tem no Brasil, tem gente aí no Brasil que tem mais de 2,5 metros. Então pra ter 3 metros, gente que mais de 3 metros, eu acredito que tinha assim. Já deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu reaja. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Fui!